A paz e graça, amados. Isso é a nossa terceira sessão, não é? Sobre a viagem na perspectiva de Jacó. Acho que começamos a falar sobre o entendimento relacionado à pessoa de Jacó, entendendo um pouco quem era Jacó. E a segunda parte falamos um pouco sobre o contexto, não é? Que o contexto de Padan Aram, quer dizer, a viagem está definida num contexto, e o contexto, nós dissemos que o primeiro contexto da viagem é o Padan Aram. E por que estamos a falar do contexto? Uma das coisas que eu gostaria de falar é que quando Deus criou o homem, como todos nós bem sabemos, quando Deus criou o homem, a Bíblia nos disse que Deus pronto, projetou um jardim. Ele fez um jardim em Éden. E o jardim de Éden, na verdade, era simplesmente o jardim de Éden, em princípio, era simplesmente um contexto que Deus tinha projetado no qual o homem ia crescer, amadurecer, desenvolver, aproveitar de uma certa cobertura, assim, não sei o quê. Então, o jardim de Éden para o Adão era o contexto que Deus tinha projetado para ele. Então, estamos a tentar apresentar um ângulo que é interessante, entendendo o aspecto, o contexto nesse processo, nessa fase da viagem de Jacó. Então, nós estamos a falar da viagem na perspectiva de Jacó, e para dizer que, em princípio, não é uma viagem física, mas é uma viagem, como que eu posso dizer, é uma viagem transformacional, é uma viagem espiritual, uma viagem transformacional. E dali, o que nós podemos entender é que estávamos a falar sobre a viagem, estávamos a falar sobre o primeiro ponto da viagem, que era simplesmente o Padan Aram. Nós entendemos que Deus projetou esse contexto da viagem, que é esse contexto de Padan Aram como o primeiro ponto da viagem, onde Jacó foi confrontado a ele mesmo. Pronto, o que é que nós conseguimos ver? Quer dizer, Jacó foi colocado num contexto onde ele conseguia interagir, coabitar, viver com alguém que tinha a mesma natureza que ele. Porque quando o tio lhe vê, quando o tio se encontrou com ele, disse: não, esse aqui é o osso do meu osso, carne da minha carne. De uma outra forma, o tio podia dizer: não, queria dizer: não, esse aqui é uma pessoa da mesma natureza que eu. Esse aqui é gatuno como eu, esse aqui é usurpador como eu, uma pessoa motivado pela carne como eu, quer dizer, uma pessoa carnal, é uma pessoa exatamente como eu. E Deus colocou Jacó nesse contexto, e durante 20 anos de coabitação, convivência com o tio, ele viveu de tudo. Ele conseguia dizer: não, pronto, eu sou testemunho, vocês são testemunho daquilo que o vosso pai tem me feito. Por quê? Porque ele conseguia ver a injustiça, ele conseguia ver como que ele estava a ser roubado, o tio lhe roubou tempo, o tio lhe enganou em muita coisa, e era a prática do tio, porque o tio era especialista nisso. Mas o que é que acontece? Nós estamos a ver em Padan Aram um contexto específico que Deus projetou para a pessoa de Jacó, que tinha como um foco, uma finalidade: exterminar a natureza de Jacó que estava a funcionar em Jacó. Quer dizer, há uma natureza interior que é tipo um câncer que está a matar-nos por dentro, e Deus quer exterminar essa natureza. A única coisa que Deus fez não era de colocar Jacó num processo de sai que sai, não sei que, amar a liga, não sei que, não. Mas Deus
cria um contexto, coloca Jacó nesse contexto e de forma que a natureza que essa natureza do usurpador, essa natureza de gatumice, essa natureza de uma pessoa motivada pela carne desaparecesse. É muito simples. Deus não lhe colocou num processo de jejum, oração de 15, 20 dias, 30, 45 dias para aquilo sair, não. A única coisa que Deus fez, Deus criou um contexto e Deus lhe colocou nesse contexto onde ele ia ser confrontado a ele mesmo durante 20 anos de caminhada. E dentro desse contexto, durante 20 anos de caminhada, ele foi confrontado por dentro. E a Bíblia nos mostra que esse contexto confrontou o interior e ele, a sair daquele contexto, já não era o Jacó que entrou, mas era uma outra pessoa. Por quê? Porque ele sofreu uma mutação espiritual do homem interior, porque estamos a falar de uma viagem transformacional, uma viagem mutacional. E o grande problema, às vezes, é que nós somos daquele que nem temos gostado dos contextos em que Deus tem nos colocado. Nós não gostamos do contexto. Nós nos encontramos em situações onde nós só conseguimos ver o Satanás. Estamos a passar nessa fase aqui porque é o Satanás. Estamos a passar nisso é porque é o Satanás. Quer dizer, em qualquer canto conseguimos identificar o Satanás, conseguimos ver o Satanás, conseguimos amarrar os tios que são os bruxos, não sei que, os bruxos da família, os bruxos daqui, os bruxos dali, mas não temos a capacidade de ver por detrás dos contextos em que estamos a passar um Deus que está lá por detrás com um propósito específico de lapidar o nosso interior. Isso não temos a capacidade de ver. A única coisa que nós só conseguimos ver é simplesmente um bruxo, é simplesmente o Satanás, é simplesmente um demônio. Mas não temos como ter a capacidade de ver Deus por detrás de um contexto específico e que tem como finalidade lapidar o nosso interior, lapidar o nosso interior. É por isso que nos encontramos com muita gente mal educada na igreja, nos encontramos com muita gente sem caráter na igreja, nos encontramos com muita gente com problema de transformação interior na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas são pessoas que não mudam, são pessoas que continuam a mesma e são pessoas que ocupam lugar de destaque dentro da igreja, são pessoas que se encontram dentro da liderança, mas que são puramente Jacó, são pessoas que estão lá há 20 anos, mas que permanecem Jacó. Eles não aceitam Padan Aram. Para ele, Padan Aram é simplesmente um processo de Satanás. Para eles não querem se submeter nesse processo, nesse contexto onde que Deus está a criar, que é o Padan Aram, para se deixar confrontado, para se deixar lapidado. E eles se encontram lá sem um processo de transformação interior, mas ocupando posicionamento, ocupando o lugar de destaque, ocupando o lugar de liderança, de influências dentro das comunidades no qual nós nos encontramos. Então, o processo da viagem de Jacó é um processo confrontador, é um processo que nos leva a entender a necessidade de fazer o quê? A necessidade de nós passarmos numa fase para outra, onde nós conseguimos olhar que por detrás daquilo que estou a passar não é o Satanás, mas é um Deus que me colocou nesse processo e que tem como finalidade trabalhar o meu interior, lapidar o meu interior, me tirar do posicionamento onde eu me encontro para me levar num outro posicionamento, me tirar desse posicionamento de infantilidade, de criança, para me levar num posicionamento de alguém maduro, de alguém que é crescido. Então isso é um grande desafio para todos nós, onde nós precisamos entender a necessidade desse processo, a necessidade do coisa
do contexto da viagem no qual Deus tem nos colocado. Então é isso que estamos a falar de Padan Aram, não é? É o que eu tinha falado no vídeo passado, na segunda parte, onde eu tinha falado que quando estamos a ver Padan Aram, muitas das vezes é bom insistir talvez nesse ponto aqui, por quê? Porque nós conseguimos ver, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão estava lá aflito, disse a Deus, começou a caminhada com Deus quando tinha 75 anos. E ela estava aflito, dizer, Deus, estou aqui, estou sem filho, eu preciso pelo menos de um filho. Pronto, o que acontece? Deus lhe disse, não, espera, eu vou te abençoar. Mas 5 anos passaram, Deus lhe disse, espera, fica calmo, eu vou te abençoar. O que acontece? Eu fico lá preocupado, porque por que Deus não, pensando o seguinte, por que Deus não permitiu que Abraão tivesse um filho com 80 anos, por exemplo? Por quê? Porque Deus sabia, com 80 anos, não havia caminhada, não tivesse caminhada suficiente, não tivesse feito tanta, quer dizer, a caminhada com coisa, tantas caminhadas com coisa, tanto tempo de caminhada com Abraão, constante aí com 80 anos, o que acontecia? O que podia acontecer, o único cenário que podia acontecer seria simplesmente o quê? Abraão teria a capacidade de criar o filho com a filosofia da Mesopotâmia, com os princípios, os valores da Mesopotâmia, do lugar onde ele esteve, do lugar de onde ele saiu, de onde Deus lhe tirou. Mas o que acontece? O que acontece é o quê? É que Deus disse, não, agora não, tem que estar calmo. Ele esperou 25 anos. E 25 anos depois, ele já tinha a mapa criada, ele já tinha a estrutura criada, ele já tinha os componentes interessados, importantes, para que ele conseguisse gerar uma família na perspectiva de Deus, gerar uma família como Deus tinha projetado no pensamento dele. Antes, há 5 anos não era possível, há 10 anos não era possível, havia necessidade de 25 anos de caminhada para que Deus conseguisse dizer, não, até agora sim, posso entender que já investi bastante na tua vida, Abraão, agora sim posso te dar filho. Por quê? Porque se receber filho com essa idade, terás a capacidade de fazer o quê? De investir o suficiente na vida dessa criança. E quando ele recebeu Isaac, Isaac foi instruído, foi criado na base desses princípios, na base desses valores. Às vezes nós olhamos e dizemos, não, Deus, estou aqui há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, eu estou à espera disso, eu quero ver isso, eu quero experimentar isso. Mas às vezes não é mais no aspecto de experimentar, às vezes não é coisa. Às vezes é uma questão de estar paciente, às vezes é uma questão de contexto, às vezes é preciso entender, ser profético o suficiente para identificar que o que estou a viver, a situação no qual me encontro, não é Satanás, não é os bruxos da minha família, mas é simplesmente um contexto que Deus criou, que tem como finalidade de amadurecer, me levar nesse processo de amadurecimento, nesse processo de amadurecimento, nesse processo de crescimento, porque nós precisamos ser definidos como pessoas maduras, e para se tornar como pessoas maduras, Deus vai criar o contexto, e esse contexto vai ser o meio através do qual Deus vai trabalhar o nosso interior, Deus vai lapidar o nosso interior, Deus vai nos levar a nos tornar o que Ele sempre tem projetado para nós. Então, isso sim é o Padan Aram. Foram 20 anos. 20 anos de caminhada, 20 anos num contexto onde você não consegue ir além, onde você sente, parece que o céu está acima da sua cabeça, onde você vive pressão, onde você vive cada situação, onde você consegue dizer, não, Deus, estou cansado, não quero mais avançar, aqui paro por aqui, mas Deus disse, não, esse é o contexto certo para ti, esse é o contexto certo para o seu crescimento,
para o seu amadurecimento, para você se tornar o que sempre desejei que você se tornasse. Então, às vezes, o contexto em que você se encontra, o contexto em que eu me encontro, é o contexto certo, mas que talvez nós nunca temos tido essa perspectiva de ver isso desta forma. Por quê? Porque o que nós recebemos, os ensinamentos que nos fundam, que sempre nos são dados, são ensinamentos que nos levam a entender que há sempre um Satanás por detrás, há sempre um demônio por detrás, há sempre um bruxo da família por detrás, há sempre isso por detrás. E isso tem sido um grande bloqueio para o nosso crescimento, e isso tem sido um grande bloqueio para que nós não conseguimos avançar e ir além. Então, isso é o confronto, isso é o desafio. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos crescer e nós precisamos avançar. Então, para mim, creio e acredito que Padanarão é o melhor ambiente. Padanarão foi o contexto mais específico, mais confrontador possível. Padanarão foi o melhor do contexto que Deus tinha criado para exterminar Jacó, para matar Jacó, de forma que Israel aparece. Então, estamos a ver Padanarão como a primeira... O Padanarão como a primeira fase da viagem de Jacó. Podemos definir Padanarão como a primeira fase, o primeiro contexto da fase da viagem de Jacó. Deus vai projetar o primeiro contexto da viagem, que é simplesmente Padanarão. Mas só que essa viagem começa em Padanarão, mas essa viagem não para em Padanarão, essa viagem vai para aonde? Essa viagem vai parar em Berseba. Em Berseba, quer dizer, a viagem começa em Padanarão e essa viagem vai terminar, vai acabar em Berseba. E nós podemos ver esse texto, alguns textos aqui, por exemplo, estamos aqui no livro de Gênesis 28, não é? Gênesis 28, 10, Gênesis 28, Gênesis 30, 25. Podemos rapidamente ver esses dois textos, Gênesis 28, 10 e Gênesis 30, 25. Gênesis 28, 10, a Bíblia diz o seguinte: Jacó partiu e foi para Arão. Jacó partiu de Berseba e foi para Arão. Quer dizer, de onde que Jacó veio? Jacó veio de Berseba, onde vivia o pai, que é o Isaac, não é? Ele partiu de Berseba e foi para Arão, Padanarão. Então, 30, 25, a Bíblia diz o seguinte, Gênesis 30, 25, a Bíblia vai dizer o seguinte: depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixa-me voltar para a minha terra natal. Então, aqui nós estamos a ver duas coisas importantes. O que nós conseguimos ver aqui é que Jacó veio de Berseba para Padanarão. Mas depois de ter começado, Deus ter projetado esse contexto de Padanarão, no qual Jacó ficou durante aproximadamente 20 anos, a Bíblia nos mostra que Deus vai falar a Jacó para que ele regressasse na terra do pai. E Jacó, depois de da mulher ter tido o filho, a Raquel ter tido o filho, o que a Bíblia nos diz? Jacó vai falar no Labão para que ele regressasse na terra dele, que é a terra natal, que é o quê? Que é Berseba. Ali nós estamos a ver que Jacó estava 20 anos de vivência
a coabitação com Labão em Padan Aram. E agora vai sair de Padan Aram, vai regressar para onde? Ele vai regressar para Berseba. A viagem começa nesse ponto que nós definimos como Padan Aram, e essa viagem tem como finalidade esse ponto que nós definimos como Berseba. Quer dizer, uma viagem que começa num contexto que Deus projetou, que é um contexto que definimos como Padan Aram, e essa viagem vai acabar num contexto que Deus projetou, que nós definimos como quê? Como Berseba. E o que nós conseguimos ver aqui é que Berseba, na verdade, o que nós conseguimos ver aqui é que essa palavra Berseba é simplesmente tem como sentido a perfeição. Amém? Essa palavra tem como sentido a perfeição. Por quê? Porque Jacó queria mostrar, quando ele disse que não quer regressar para Berseba, ele queria mostrar que o lugar onde eu estou é um lugar que não está permitindo que eu consiga manifestar o que eu sou chamado a ser. É um lugar onde me encontro fechado, onde eu estou me sentindo limitado. É um lugar que não consigo ter a capacidade de manifestar a glória da graça que Deus colocou em mim. Então, sinto a necessidade de sair daqui. Sinto a necessidade de sair daqui para que eu consiga avançar para esse ambiente que chamamos de Berseba. Então, aqui nós conseguimos ver o que é a definição da palavra Berseba. Berseba quer dizer simplesmente perfeição, estado de acabamento, um estado de cumprimento, o estado onde tudo se cumpriu, ou um lugar de realização. Também, Berseba é um lugar de plenitude dentro do qual toda a insuficiência, todo o defeito, toda a incapacidade que se calhar antes existia, já foram tirados e abandonados. Amém? Então, nós estamos aqui e estamos a viver uma realidade localizando, olhando para a pessoa de Jacó. Estamos a ver Jacó que foi definido num contexto de Padan Aram. Agora ele sente da parte de Deus a necessidade de sair de Padan Aram para viajar para uma outra localização que é simplesmente Berseba. Berseba que quer dizer simplesmente a perfeição. Por quê? Porque Jacó não pode chegar em Berseba. Quem pode chegar em Berseba não é Jacó, mas quem pode chegar em Berseba é Israel. Então, Deus colocou Jacó nesse contexto que é Padan Aram, com foco de exterminar a pessoa de Jacó, ao longo do qual ele vai fazendo manifestar Israel. Quer dizer, até Jacó chegar em Berseba, já não será Jacó com a natureza interior de Jacó, mas será o mesmo Jacó com a mesma cara, o mesmo rosto, o mesmo tudo, mas será a mesma pessoa com a natureza interior igual à natureza de Israel. Quer dizer, quem vai possuir os propósitos de Deus, quem vai possuir as promessas de Deus, quem vai fazer cumprir os propósitos de Deus, a pessoa a quem Deus ligou os planos, quem vai usufruir do destino profético que Deus ligou a nós, não é Jacó, mas é simplesmente Israel. Então Deus vai nos colocar nesse processo onde Ele extermina o que nós somos, de forma que Israel aparece para poder usufruir, aproveitar do melhor que Deus tem projetado para nós. Então nos encontramos nesse desafio
nos encontramos nesse desafio, um desafio onde Deus nos coloca, um desafio onde Deus nos confronta, um desafio onde Deus cria contexto e que tem como propósito nos tirar de um posicionamento para um outro, de um posicionamento de criança para um posicionamento de adulto, de um posicionamento de alguém infantil para um posicionamento de uma pessoa, quer dizer, crescido. Então, pronto, é preciso que nós chegamos ao ponto de entender esses aspectos onde Deus, o processo de transformação interior que acontece no nosso homem interior, esse processo de transformação interior que acontece no processo, quer dizer, na nossa caminhada com Deus, quando Deus confronta o nosso interior e quando Deus nos leva a experimentar o que Ele tem desejado, projetado para nós. Então, até lá foi a palavra de Deus. Creio que vamos continuar na nossa quarta sessão, não é? Falando sobre a viagem na perspectiva de Jacó. E creio que isso tem sido uma benção para nós e, sobretudo, espero que isso desafie a cada um de nós e que nos ajuda a mudar nossa perspectiva e quer dizer, a melhorar nossa capacidade de interagir com Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Inscreve-se no nosso canal, deixa um like. O seu comentário é sempre uma benção para nós e creio que é uma boa coisa mantermos essa comunicação, essa ligação e Deus vai nos abençoar rica e poderosamente. Que Deus nos abençoe até a nossa quarta sessão. Obrigado.